Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos ver maçonaria. Vamos aqui para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, o vídeo de ontem foi um vídeo que eu gostei muito, particularmente, que levou alguns irmãos a pensar, a se questionar. Só que, falando aqui de grande loja do estado de Ceará, é difícil os irmãos que tentam me questionar sem sequer ter um conhecimento da sua própria instituição. Porque se acredita, os irmãos aqui da grande loja do estado de Ceará, que eles são a representabilidade absoluta da maçonaria universal. Ou seja, o que eles vivem na instituição Grande Loja do estado de Ceará é tudo aquilo que vive nas outras potências maçônicas. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Eles acham que tudo que eles vivem aqui se vive no Grande Oriente do Brasil, se vive na Grande Loja Unida da Inglaterra, se vive nas grandes lojas americanas. Ou seja, eles acham que tudo que eles vivem aqui, de fato, consiste a maçonaria universal na vivência. Desconhece o que consiste em outras potências maçônicas, principalmente nessa questão do que eu abordei ontem, mestre talado. E o irmão me abordou da seguinte forma, abre aspas: Jair, você quer mudar a maçonaria? Com um tom irônico, né? Um tom tanto arrogante, como a gente sabe que assim ele se comporta. Eu falei, fecha aspas, eu falei, não, meu irmão, de maneira nenhuma. Como eu seria tão ignorante querer mudar uma coisa que não consiste? Como é que eu posso mudar uma tradição? Como é que eu posso mudar uma tradição? Então deixa eu dividir aqui com vocês a conversação que se houve. Quando ele disse que eu queria mudar a maçonaria, eu acho que ele entendeu que eu queria mudar a grande loja dele, né, a potência dele. Que a maçonaria não tem como, é imutável. É os landmarks. O que consiste a maçonaria é os landmarks. A base da maçonaria, o pilar da maçonaria são os landmarks. Então não pode mudar. 25º landmark, não pode haver mudança. Até os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra pode se mudar. Os 12 pontos de regularidade pode se mudar. Uma iniciação maçônica pode se mudar. Um ritual maçônico pode se mudar. Mas a maçonaria, ela tem, principalmente a brasileira, ela tem a sua sustentabilidade, o seu pilar nos landmarks. Então eu não posso mudar, seria ignorante da minha parte. Olha só, mas como consiste a falta de conhecimento dos irmãos? A Grande Loja Unida do Estado de Ceará, ela é soberana sobre aquilo que ela consiste a sua constituição, o seu regimento, o seu código disciplinar, o seu código eleitoral e etc. Ela é soberana. Ninguém pode vir aqui se meter na soberania de nenhuma potência. Assim como eu falei ontem, você não pode se meter no Grande Oriente, nem o Grande Oriente pode se meter na Grande Loja, né? Nem a Grande Loja pode se meter na Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Cada uma tem que respeitar a sua soberania. Entendeu? Mas vamos ver aqui uma coisa muito interessante que vocês desconhecem. E acho que poucos maçons também do Grande Oriente do Brasil conhecem essa matéria. Veja bem, como eu falei ontem, essa questão de mestre talado só veio ser adotada pelo Grande Oriente do Brasil em 1968. Não é verdade? O regimento do Grande Oriente do Brasil diz uma matéria que é bastante considerável e que faz com que você se pondere e se questione e veja com os olhos mais ecléticos. Para a maçonaria gobiana, o mestre maçom ele é a plenitude da maçonaria simbólica. Ele tem toda a prerrogativa do grau. Ele tem toda direitos do que consiste o grau de mestre. Ao ponto, se você não sabe disso, você vai saber agora, não sei se mudou. Eu acredito que não mudou. Né? Eu estou sempre acompanhando, mas se tiver mudado, você que é do Grande Oriente aí, que é inscrito no meu canal, se eu falar alguma besteira, você me corrige, certo? Beleza? Mas até ontem, até um dia desse, por exemplo, até o RGF de 2019, ainda constava dessa forma. Que o mestre maçom, na sua plenitude legal, o mestre maçom tem direito de se candidatar
ao cargo de grão-mestre. Ele tem direito, é prerrogativa do mestre. Não há necessidade que esse mestre maçom tenha sequer exercido nenhum cargo em loja, ou seja, primeiro, segundo vigilante, venerável mestre, não há necessidade. Ele, como mestre maçom, ele gozando de todos os seus direitos, e segundo o que consta no Código Eleitoral, ele cumprindo todos os requisitos do que consiste no Código Eleitoral do Grande Oriente do Brasil, ele pode se candidatar ao cargo de grão-mestre. Beleza? Acompanhe meu raciocínio. Então, o mestre maçom, que nunca foi venerável, nunca passou pelo ritual de instalação, ele consegue vencer uma eleição. Ele coloca o seu nome e consegue vencer uma eleição para grão-mestre. E ele ganha. Segundo as prerrogativas e segundo os landmark, o grão-mestre ele tem as prerrogativas de criar lojas temporárias, ele tem a prerrogativa de quebrar testício, ele tem a prerrogativa de tomar assento em qualquer loja, ele tem a prerrogativa de iniciar, elevar e exaltar em tempos oportunos e etc. Peraí, aqui na grande loja do estado do Ceará, segundo os seus regimentos e o seu código eleitoral, o mestre maçom não pode se candidatar a mestre ou a grão-mestre. Só pode o mestre que passou pelo ritual de instalação. Ele foi venerável, foi instalado, então ele tem a prerrogativa agora, se assim o mesmo desejar, concorrer a um cargo de sereníssimo grão-mestre. Já vai uma divergência administrativa entre essas duas potências. Então, se você não sabia, você, meu irmão, e vocês, meus irmãos da grande loja, aqui do estado do Ceará, o Grande Oriente não trabalha como vocês trabalham. Ele dá a prerrogativa, dá a plenitude do mestre maçom. Mas vamos lá, não é o bastante para você conseguir entender. Ora, agora, eu como grão-mestre, eu era mestre maçom, passei, ganhei a candidatura e agora sou grão-mestre. E agora eu tenho a prerrogativa de iniciar. Só que eu não tinha, se eu fosse eleito como venerável mestre, se eu não passasse pelo rito de instalação. Só que agora eu como grão-mestre eu posso. Mas aí você deve se perguntar, não, Jair, depois se você ganhar para grão-mestre, você sendo mestre maçom, você ganhar para grão-mestre, você vai ser instalado. Não existe isso no grão-mestre, não existe isso. Não existe instalação de grão-mestre, existe posse de grão-mestre. Existe aquela cerimônia que é aberta ao público. Existe a vestidura de grão-mestre. Não é legal isso? O grão-mestre não passa por um ritual de instalação para exercer o cargo. Não tem no regimento, só se for algo que não está claro para os irmãos gobianos, né? Eu me debrucei dentro da Constituição, dentro do RGF, do Grande Oriente do Brasil, não consta isso, um ritual que instale que é esse ritual aí, que se vivencia hoje nas maçonarias, que instale um grão-mestre dentro de um ritual. Não. Ele é investido como grão-mestre. É aquele ritual que, se você acessar aí o YouTube, você vai ver. Um ritual, sessão magna, aberta ao público, para os convidados, né, e etc. É filmado e etc. Então agora eu, como grão-mestre, eu posso iniciar, eu posso elevar, eu posso exaltar. Bem, agora vamos atentar para outro quesito. Segundo o próprio RGF do Grande Oriente do Brasil, consta o seguinte: porque não se respeita o próprio RGF. No RGF do Grande Oriente do Brasil, você foi eleito venerável de uma loja, você pode exercer a venerância. Você pode exercer a venerância, você pode ser venerável. Só que o Grande Oriente diz que aí você, só sendo venerável, você abrir reunião, você fazer reunião, etc, etc, dos 3 graus simbólicos, mas você não pode, por não ser instalado, você não pode iniciar, nem elevar e nem exaltar. Mas aí eu como grão-mestre eu posso, e não passei por esse ritual.
Só que é mal compreendido pelos irmãos, pelos eminentes, porque como eu falei para vocês, custa em torno de R$ 1.700 para o mestre maçom pagar, para ele passar por esse ritual. Então é comum que os eminentes das potências federadas ao Grande Oriente do Brasil faça com que esse venerável se submeta a passar pelo ritual de instalação e o mesmo desconhece o seu próprio regimento, acreditando ele que ele não pode ser venerável mestre se ele não for instalado, como aqui acontece na Grande Loja do Estado de Ceará. Você não pode ser venerável se você não passar pelo esse rito de instalação. Olha as contradições entre a administração dessas duas potências. Então, a falta de conhecimento faz com que você venha fazer uma afirmação que a gente quer mudar a maçonaria. Não, de maneira nenhuma. A gente, às vezes, defende aquilo que você desconhece. A gente quer fazer com você, com que você acorde e saia dessa matrix. É só isso, meus irmãos. Estamos aqui para mudar nada. Nós estamos aqui para viver maçonaria de forma orgânica. Fazer valer direito a que consiste a tradição em todo esse aspecto da nossa, assim como a gente recebeu, a gente está passando. Essas questões administrativas internas, ela é de punho totalmente administrativo de cada potência. E aqui eu não disse que vocês estão errados, vocês estão totalmente corretos, mas também é um direito nosso em viver de acordo com o que a gente vê que deve ser feito. Eu posso aqui contar uma experiência que eu passei. Eu era de uma loja do Grande Oriente do Brasil, filiada ao Grande Oriente do Brasil Ceará, e logo subordinada ao Grande Oriente do Brasil. E eu fui eleito venerável mestre por aclamação, e o meu eminente aqui, eu já conhecendo dos fatos, como eu falei para vocês, eu tinha conhecimento da ritualística, e conhecendo o RGF, eu falei que não ia me submeter ao rito de instalação e que ia exercer o cargo de venerável, e sabendo que eu não poderia nem iniciar, nem levar isso, não tinha nenhuma valia para mim, porque tinha um venerável instalado e que ele podia, quando tivesse iniciação, quando tivesse elevação, exaltação, ele faria, não tinha nenhum problema. E o eminente disse que não, que eu não poderia exercer a venerância se eu não fizesse o rito de instalação. E eu falei, então, tudo bem. Agora o senhor está dizendo embasado em quê? No regimento, no RGF, ou na sua própria vontade, na sua própria prerrogativa? Ele disse, você tira as suas próprias conclusões. Aí eu disse, não vou ser venerável. Porque eu prefiro viver o certo do que fazer a vontade de um indivíduo. É dessa forma que o Jair vive. Te amo sem te conhecer.